Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula na Academia de Estudo Fernandinho Beltrão. E essa semana nós iremos estudar noções básicas de probabilidade. Esse assunto ele é super importante, recorrente nos principais vestibulares do Brasil. Acompanhando aqui o nosso cronograma, fique atento também na próxima semana, semana de número 22, iremos estudar trigonometria no triângulo retângulo. E, além da importância na matemática desse tema, ele também é aplicado à física. Então, vai ajudar vocês e muito nessa caminhada. Galerinha, olha só. Vocês sabiam que o estudo da teoria das probabilidades, ele data do século XVI, o início dele, com os principais pensadores daquela época? Então, isso nos remete a algo que ainda é muito recente, mas que já se percebe o grau de importância. A aplicação da probabilidade em várias áreas, como estatística, como biologia, na engenharia, isso é incontestável. E aí, talvez o grande combustível para desenvolver essa teoria é justamente a necessidade de termos o controle sobre as incertezas. Como assim, Cris? Controle sobre as incertezas? Olha, os registros do século XVI mostram os principais pensadores daquela época tentando desvendar de quantas maneiras seriam possíveis, tá certo? Ou mesmo as chances de se ganhar em jogos de azar. Então, fica atento que para que a gente desenvolva essa teoria das probabilidades, é necessário que alguns conceitos sejam introduzidos. Conceitos básicos. Eu vou começar com o primeiro agora. Fenômeno aleatório. O que é um fenômeno aleatório? É aquele cujo resultado ele é imprevisível. Veja, ele faz parte dentro de um conjunto de possibilidades, mas nós não temos a certeza da sua ocorrência. Isso é fenômeno aleatório. É algo que acontece ao acaso. Observe aí o exemplo desse globo. Nesse globo existem algumas bolas, e aí é o tradicional jogo de bingo. Então, sair a bola B88 é algo imprevisível. Por quê? Todas as bolas que estão ali têm a sua possibilidade de sair, de ser retirada. Então, sair qualquer uma dessas bolas é um acontecimento, é um fenômeno que acontece de forma aleatória, devido a essa imprevisibilidade. Quer ver um outro exemplo mais simples? Um dado. Um dado comum tem 6 faces numeradas de 1 até 6. Então, qualquer um desses resultados, ele é imprevisível no lançamento do dado. Ok? Outro conceito importante é o conceito de espaço amostral, que é nada mais, nada menos do que o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Deixa eu ver se eu entendi, Cris. Vamos pegar um exemplo simples. Um dado com 6 números marcados sobre suas faces. O que seria o espaço amostral no lançamento de um dado? Seriam 6 resultados, todos os resultados possíveis. Mas agora, ao invés de lançar um dado, vamos lançar 2 dados. O que é que acontece? O meu espaço amostral agora aumenta. Por quê? Porque eu vou ter agora uma relação binária. Eu vou ter que pegar o resultado obtido no primeiro dado e associar ao resultado obtido no segundo dado. Então, eu vou ter agora pares, né, de resultados. E aí, quantas possibilidades nós teríamos aí? Quantas associações seriam possíveis? Veja, se você usar o princípio multiplicativo, no lançamento do primeiro dado, você tem 6 possibilidades. E no lançamento do segundo dado, mais 6 possibilidades. Multiplicando, 6 vezes 6, 36. E quais seriam essas 36 possibilidades? Então, está aí, olha, mostrado aí para vocês todos os pares. Verifica aqui algo bem curioso. Vê só. Se você tem o resultado 1, 3, é diferente do resultado 3, 1. Por qual motivo? Porque eu estou considerando, olha só, 2 dados distintos. Mas, Cris, e se eu estivesse lançando um único dado? Do mesmo modo, para 2 dados distintos, seria você ter um único dado e realizar
os 2 lançamentos sucessivos. Então, essa diferenciação dos resultados nessa ordem faz com que nós tenhamos aqui, olha, esses pares. Então, aqui os 36 pares. Resultado 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. E aí, olha, todos eles mostrados aí para vocês de forma organizada. É óbvio que se ao invés de 2 dados eu estivesse realizando o lançamento de 3 dados, isso aumentaria substancialmente, não é? Porque eu teria 6 possibilidades de resultado no primeiro, 6 no segundo e 6 no terceiro. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Então, meu espaço amostral agora seria bem maior. Nós teríamos agora aí, né, 3 resultados para cada situação, né? Então, lançar os 3 dados seria um fenômeno. Então, nós teríamos aí um espaço amostral com 216 possibilidades. Evento. O que é um evento? Um evento é um conjunto formado justamente por qualquer elemento do espaço amostral. Em outras palavras, eu posso dizer que o evento é um subconjunto do espaço amostral. Vamos então aqui, tá certo, para uma situação prática, para ficar mais claro. No lançamento de 2 dados, determine o número de possibilidades dos resultados obtidos serem 2 números primos. Então, eu posso criar justamente essa estrutura, onde aqui a gente identifica todas as possibilidades, eu tenho aqui o espaço amostral, e o evento serão alguns desses resultados. Ele quer que os 2 números sejam primos. Então, aqui, 1 serve? Não, porque 1 não é primo. 1, 2 serve? Não, porque o único primo aqui é o 2. Então, aqui, olha, esses resultados dessa primeira linha, eu elimino. Agora aqui, a mesma coisa, elimina esse primeiro, porque 2 é primo, porém 1 não é primo. 2, 2, massa. 2, 3, perfeito, 3 é primo. 2, 4, não. 2, 5, perfeito. Aqui também não. 3, 1, não. 3, 2, ok. 3, 3, ok. Mas repetiu, Cris, não tem problema. Ele fala aqui, olha, na pergunta, os resultados serem 2 números primos. Ele não falou distintos, ele não fala diferente. Então, 3, 3 aqui, ok. 3, 4, não. 3, 5, sim. 3, 6, não. 4, 1, 4, 2. Olha essa linha do 4 toda, né? Porque ele quer os 2, então tá fora. A mesma coisa acontece com a linha do 6, olha. 6 não é primo, então eu posso eliminar toda essa linha. Agora aqui, 5, 1, não. 5, 2, ok. 5, 3, ok. 5, 4, não. 5, 5, ok. 5, 6, está fora. Então aqui eu tenho todos os resultados possíveis. Vamos contar? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos o número de possibilidades, 9. Respondido, então, nós temos aí, para esse evento, para esse acontecimento, nós temos, então, 9 possibilidades. Espaço amostral equiprovável. Um espaço amostral ele é equiprovável se as frequências relativas de seus elementos tendem ao mesmo valor quando o número de experimentos aumenta indefinidamente. Eu vou te dar um exemplo. Pega uma moeda, 2 possibilidades, cara ou coroa. Faz o lançamento dessa moeda 100 vezes. Quais são os elementos aí envolvidos? Então, os elementos da frequência relativa é sair cara, sair coroa. Se eu fiz esse experimento 100 vezes, a tendência é que se aproxime de 50 o resultado cara e se aproxime de 50 o resultado coroa. Isso não quer dizer que tem que ser 50, né? Meio a meio. Não. Pode ser 54 para um, 46 para outra. 52 para uma, 48 para outra. 51 de uma, 49. Ele vai ficar ali, olha, nesse entorno desse equilíbrio. Olha esse exemplo. Nós temos bolas vermelhas e bolas azuis dentro dessa urna. Mesma quantidade. Então, os elementos são bolas azuis, bolas vermelhas. Esqueça a quantidade. A divisão, né? Ou seja,
o número de bolas azuis é igual ao número de bolas vermelhas. Então, dentro da caixa, essa partição aí está bem definida. Na hora que a gente retira dessa urna as bolas 100 vezes, né, eu vou fazer 100 retiradas, a tendência é que haja um equilíbrio no número de frequência desses elementos. Ou seja, bola azul vai ficar próximo ali de 50. Bola vermelha também. E aí, olha só, a animação vai mostrar isso, olha. Começando a tirar, começando a retirar as bolinhas, aumentando aí essas quantidades de retirada, e aí vai chegar em 100, olha o que é que vai acontecer, a tendência está provada. Então, 54 bolinhas azuis, tá certo? Em relação à bolinha vermelha, nós tínhamos aí 46. Em outras palavras, um espaço amostral ele é denominado equiprovável se as chances de qualquer uma das possibilidades do espaço amostral ocorrer forem iguais. Entenderam? Então, isso é um espaço amostral equiprovável. Vou lançar um dado. As chances de qualquer uma dessas faces ocorrer, elas são iguais. Espaço amostral equiprovável. Aí tem um exemplo aí de uma roleta. Qualquer um desses números aí na roleta tem a mesma chance, tá certo, de ocorrer. Agora a gente pode definir probabilidade. Então vem comigo aqui. A probabilidade nada mais é do que uma razão, é uma divisão. Então imagina U sendo o espaço amostral. Um espaço amostral equiprovável e finito. Então eu tenho uma quantidade, tá certo, de elementos dentro do espaço amostral. São todas as possibilidades acerca daquele fenômeno. Então, afirmamos que a probabilidade de um evento A ocorrer é justamente a razão do número de casos favoráveis ao acontecimento do evento A dividido pelo número de casos, tá certo, do espaço amostral, ou seja, o número de possibilidades, o número de ocorrências do espaço amostral. Fique esperto, fique atento, porque essa definição a gente vai aplicar largamente na resolução dos exercícios. Antes, gostaria de falar das propriedades, que envolve justamente esse conceito de probabilidade. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: a probabilidade de um evento é sempre um número compreendido entre 0 e 1. Como assim entre 0 e 1? Pode ser 0% ou 100%, tá certo? Então, é dentro desse intervalo. 0, a gente afirma que a probabilidade é 0 quando aquele evento é impossível. E 1, quando a probabilidade está associada a um evento certo. Então, imagine o seguinte: vou lançar um dado tradicional e pergunto qual a probabilidade de sair resultado da face 7. Isso não ocorre. Não existe o número de ocorrências para esse evento. Consequentemente, afirmamos que a probabilidade é 0, ou seja, o evento ele é impossível. Agora, vamos imaginar o seguinte: vou lançar o dado e eu quero um resultado menor ou igual a 6. Então, qualquer resultado convém. Então, o número de casos favoráveis é igual ao total de ocorrência do espaço amostral. Consequentemente, esse evento é certo. Então, já está garantido. É como, por exemplo, você comprar todos os bilhetes de um sorteio. Então, na hora que você já comprou todos os bilhetes do sorteio, é melhor você já pedir o prêmio. Porque não existe a impossibilidade de você não ser sorteado. Então, esse evento é certo. Agora, imagine que você não comprou todos os bilhetes do sorteio. Deixou de comprar um. Consequentemente, você ainda não tem a certeza, tá certo, de que vai ganhar. Uma segunda propriedade importante que vale a pena destacar é essa daí. Se eu tenho um evento A e um evento A', que são eventos complementares, então a probabilidade de A mais a probabilidade do seu complementar é igual a 1. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma urna que tenha bolas vermelhas e azuis. Se a probabilidade de sair bola azul é de 80%, a probabilidade de sair bola vermelha é 20%, porque só tem essas duas cores de bola. Então, a gente chama isso de probabilidade do complementar. Então, fique esperto, fique atento, porque agora a gente vai para os exercícios. Observe a tabela a seguir, que mostra a relação entre
3 redes sociais da internet e a quantidade de usuários em milhões de pessoas que acessam essas redes na Argentina, Brasil e Chile, segundo dados de junho de 2011. Se o sorteio de um prêmio fosse realizado em junho de 2011, entre os usuários do Twitter na Argentina, Brasil ou Chile, qual a probabilidade de que o sorteado fosse brasileiro? Detalhe, olha só, o sorteio será com o usuário do Twitter. Ele deu uma tabela e restringiu justamente dentro dessa tabela o grupo que ele queria. Então, analisando aqui a galera do Twitter, olha só, na Argentina, 2,4 milhões de pessoas. No Brasil, 12 milhões. E no Chile, 1,2. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é igual ao número de casos favoráveis. E aí, nesse caso, olha só, qual é o número de casos favoráveis? É de ser brasileiro. Então, de ser brasileiro é de 12, num total de, aí agora, o somatório. Quanto é que dá essa soma? 12 mais 3,6. Então, isso aqui vai ser igual a 15,6. Agora a gente aqui vai fazer realizar essa divisão. Aí a gente tem, olha só, uma resposta em qual formato? Ó, de fração. Então, o ideal aqui é transformar esse 12 em 12,0. Igualei as casas decimais e agora a gente tem, olha, 120 dividido por 156. Dá para dividir isso aqui por quanto? Por 2, que dá 60. Isso aqui dividido por 2 vai dar 78. Continua a divisão por 2 ainda, 30. E aqui, 39. Dá para dividir por quanto agora aqui? Por 3. 10 e 13. Então, a probabilidade é 10 sobre 13 e a nossa resposta é a letra D. Vamos para a segunda. Para se ter ideia do perfil dos candidatos ao curso de odontologia, em um vestibular, 600 estudantes candidatos a esse curso foram selecionados ao acaso e entrevistados, sendo que, entre esses, 260 eram homens. Então, vamos criar aqui um esquema, tá certo? Uma árvore, onde a gente vai conseguir interpretar. Então, isso aqui é o total de alunos. 260 são homens. Vou colocar aqui H. Logo, o que falta para completar os 600 são mulheres. Então, isso aqui vai dar 340 mulheres. Descobriu-se que 140 desses homens, então vamos aqui agora abrir, 140 desses homens vêm para cá, 120 vêm para aqui. Dessas mulheres, ele fala aqui, e 100 das mulheres entrevistadas, então vou colocar aqui 100, e aqui o que falta, 240. Já estavam cursando o ensino superior em outra instituição. Então, aqui, olha, já tem o curso superior em curso, né? Já está cursando o curso superior. Se um dos 600 estudantes entrevistados for selecionado ao acaso, olha, o fenômeno aleatório, a probabilidade de ele ser uma mulher que no momento da entrevista não estava cursando o ensino superior ficou fácil, porque ele está falando justamente desse quantitativo. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é 240 sobre 600. Simplificando por 10, 24 por 60. Dividindo por 12, vamos ganhar tempo logo aqui, nós teremos 2 quintos. E quem é 2 quintos? 0,2.
40, né? O 0,4. E a nossa resposta é a letra C. Vamos para mais uma questão, né? Segundo uma pesquisa realizada no Brasil sobre a preferência de cor de carros, a cor prata domina a frota de carros brasileiros, representando 31%. Então, vou escrever logo, para não esquecer. Então, prata, 31%. Seguida pela cor preta, 25%. Depois, a cinza, com 16%. E a branca, com 12%. Com base nessas informações, e tomando um carro ao acaso, olha o fenômeno aqui aleatório, dentre todos os carros brasileiros, de uma dessas 4 cores citadas, qual a probabilidade dele não ser cinza? Um detalhe aqui importante. Existem outras cores. E essas outras cores, provavelmente aqui, né, para completar o 100%, isso aqui vai ser quanto? Vamos lá. 31 mais 25 dá 56. 56 mais 16, 72. 72 mais 12, 84%. Então, essa soma dá 84%. Olha que distrator forte aí. E as outras? 16%. Essas são as outras. Mas ele está falando aqui no texto que ele quer tomando uma dessas 4 cores. Então, a probabilidade desse evento ocorrer terá como espaço amostral 84, porque está entre uma dessas 4. E aí ele pergunta qual a probabilidade dele não ser cinza. Ora, quem não é cinza é prata, quem não é cinza é preto, quem não é cinza é branco. Dentre essas 4, eu tenho 31 mais 25 mais 12. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 56. 56 mais 12. 68. Então, aqui a gente tem 68%. Bom, o símbolo de porcentagem cancela, né? Aqui, olha, simplifiquei. E aí, dividindo por 4, e dividindo por 4, nós iremos encontrar 17 sobre 21. Cris, eu poderia ter calculado a probabilidade de ser cinza e ter utilizado aquela propriedade do complementar. Exatamente. Então, se eu tenho a probabilidade de cinza ocorrer, a probabilidade do complementar é de não ser o cinza. Mas eu fui logo direto, calculei a probabilidade de não ser cinza, somando os percentuais das cores, tá certo? Não cinza, dentre as 4. Gabarito, letra E. Vamos para mais uma questão. O gamão é um jogo de tabuleiro muito antigo, para 2 oponentes, que combina a sorte em lances de dados com estratégia no movimento das peças. Pelas regras adotadas atualmente no Brasil, o número total de casas que as peças de um jogador podem avançar numa dada jogada é determinado pelo resultado do lançamento de 2 dados. Esse número é igual à soma dos valores obtidos nos 2 dados, se esses forem valores diferentes entre si. E é igual ao dobro da soma se os valores obtidos nos 2 dados forem iguais. Supondo que os dados não sejam viciados, ou seja, o espaço amostral é equiprovável, a probabilidade de um jogador poder fazer suas peças andarem pelo menos 8 casas em uma jogada é. Veja esse exemplo. Aqui eu tenho o lançamento de um dado, o primeiro resultado, 4. No segundo dado, 3. Então, nós temos soma 7. Essa soma não interessa ao problema, porque ele quer que o jogador ande pelo menos 8 casas. Então, a soma tem que ser no mínimo 8. Aonde é que nós temos soma 8? Então, nós vamos começar aqui com a possibilidade do resultado ser 5. Sendo 5 e 3,
soma 8. Aqui, 9, soma 10, soma 11. Esses resultados nos interessam, porque, repito, pelo menos 8 casas em uma jogada. 6 mais 2, 8, 9, 10, 11, 12. O que foi que eu fiz aqui? Somei o resultado, olha. 6 mais 2, 8. 6 mais 3, 9. 6 mais 4, 10. Aqui, 4 mais 4, 8. 4 mais 5, 9. 4 mais 6, 10. Aqui agora, 3 mais 5, 8. 3 mais 6, 9. 2 mais 5, 7 não serve. 2 mais 6, 8 serve. Só temos essas possibilidades? Não. Por qual motivo? Ele afirma no texto que se os resultados forem iguais, multiplicaremos. Apesar de 2 mais 2 resultar na soma 4, como esses dois resultados são números iguais, então a gente dobra. Então resulta em 8. Então 4 vezes 2, 8. 6. E o resultado, 12. Porque ele dobra. Está escrito na regra do jogo. Então, olha só. É igual ao dobro da soma se os valores obtidos nos dois dados forem iguais. Então, aqui nós temos 8 e aqui 12. Então, a gente tem agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a probabilidade desse evento ocorrer, número de casos favoráveis, 17. Sobre o espaço amostral, 36. 17 sobre 36, o nosso gabarito é a letra C. Em um curso de computação, uma das atividades consiste em criar um jogo da memória, com 6 cartas mostradas a seguir. Inicialmente, o programa embaralha as cartas e apresenta-as virada para baixo. Em seguida, o primeiro jogador vira 2 cartas e tenta formar um par. A probabilidade que o primeiro jogador forme um par em sua primeira tentativa é... Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Temos aqui as 6 cartas e sabemos que a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de casos favoráveis, vou colocar aqui, não é? Número de casos favoráveis ao acontecimento do evento, dividido pelo número total de ocorrências, que é o espaço amostral. Quantas cartas serão sorteadas? 2 cartas. Então, a primeira carta será sorteada e, em seguida, a segunda carta será sorteada. O número de possibilidades para a primeira retirada é uma dessas 6. Uma vez que você já escolheu uma das cartas, já virou uma dessas cartas, a segunda escolha é com uma possibilidade a menos. Então, nós teremos 5 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5, 30. Então, isso aqui é o nosso espaço amostral. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é o número de casos favoráveis sobre 30. Agora, quais são os casos favoráveis? O que é que ele deseja, tá certo? Nesse momento da retirada das 2 cartas? É formar o par. Para formar o par, eu posso, primeiro, sei lá, ter escolhido essa. E, em segundo, ter escolhido essa. Ou o contrário, não é? Eu poderia ter escolhido essa aqui na posição, né, sendo a segunda, e essa aqui sendo a minha primeira escolha. Poderia. Então, perceba que as cartas são diferentes, a imagem que estão representadas nas cartas são iguais, mas essa ordem que eu retiro me dá uma nova possibilidade. Então, nesse caso, para retirar o par correto do quadrilátero, eu teria
2 possibilidades. Para sair a forma triangular, o par triangular, eu também teria 2 possibilidades. E para sair aqui essa forma elíptica, também eu teria 2 possibilidades. Então, a probabilidade desse evento ocorrer são 6 casos favoráveis sobre um total de 30. Simplificando, nós encontraremos 1/5. E a nossa resposta é a letra D. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula, hein? Valeu, galera!